Hoje é dia de plantão virtual com o Dr. Antônio Spreuser. Informação segura e prestação de serviço no combate ao coronavírus. Porque, infelizmente, a Covid-19 está convivendo com a gente há meses. Mas algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o tratamento e a prevenção da doença, né? E o Dr. Spreuser, bom dia, Dr. Spreuser. Muita saudade de você, bom dia, viu? Tiziane. Saudades também, viu? Olha, muitas pessoas têm ainda dúvidas e eu quero que elas mandem através das redes sociais a pergunta, a hashtag Hoje em Dia, porque o Dr. Spreuser vai responder para você. E a gente vai agora para a primeira pergunta de um telespectador. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Camila. Eu ouvi dizer que a Covid-19 pode causar a perda da audição. É possível mesmo? Como isso acontece? Obrigada. Obrigada, Camila, pela sua pergunta. E aí, doutor? Então, respondendo à pergunta da Camila, você tem toda a razão. Como o coronavírus ele entra pelo nariz e pela rinofaringe, é muito próximo à abertura para o ouvido médio, ouvido interno. Então, ele pode afetar o labirinto, a pessoa pode ter labirintite, zumbido no ouvido, e as pessoas que têm predisposição à surdez, elas podem ficar surdas mesmo. Mas isso é por um período também transitório, não é por um período prolongado. Os cientistas estão estudando para ver se tem algum fator genético hereditário que possa predispor a esse quadro. Mas sim, é verdade, a Covid-19 pode dar casos de problemas de audição. Dr. Spreuser, ontem eu recebi a notícia de que um grande amigo do Paraná está internado há muitos dias, há mais de 20 dias, não é? Fazendo tratamento contra a Covid-19. E eu perguntei à ex-mulher dele se estavam fazendo tratamento com plasma, com a medicação. Ela falou, olha, César, o período do vírus já passou. Ele está internado agora para cuidar das sequelas. Portanto, nós temos aí muitas novidades com relação a isso também. E essas sequelas que ficam na pessoa que contraiu a Covid-19, além daquelas que estão internadas, doutor, podem trazer que outros prejuízos à saúde dessas pessoas? Por favor. Então, normalmente, as sequelas que a gente tem observado, depois de 3 meses da doença, elas vão basicamente para 3 linhas. A linha do coração, existe uma falha de bomba do coração, o coração pode ficar com insuficiência cardíaca. Número 2 é o cérebro. As células do cérebro são afetadas, podendo dar encefalite, neurite, problemas de cognição, a pessoa pode perder a memória, inclusive aumentar os casos de doença de Alzheimer. E o terceiro tipo de complicação vai para o aparelho gastrointestinal, com o estômago, o fígado e, finalmente, os rins, né? Então, você vê que a Covid-19 ela tem aquela primeira onda de impacto no corpo humano, mas agora nós estamos vendo o rescaldo. E esse rescaldo é muito sério, muito importante, e a gente tem que ficar em cima, falar para os pacientes procurarem ajuda médica. Nós temos mais uma dúvida, vamos a ela. Doutor, bom dia. Meu nome é Raquel, eu sou de São Paulo, tenho uma pergunta. Tivemos um período de queda de casos em alguns estados brasileiros. É possível acontecer uma segunda onda da Covid, como vimos em outros países? Obrigada. A segunda onda do coronavírus está acontecendo em alguns países. Aqui no Brasil, existe esse risco, doutor Spreuser? Então, César Filho, respondendo a pergunta da Raquel, cientistas brasileiros lançaram um depoimento semana passada, mostrando que 3 estados do Brasil, Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão, correm risco de ter daqui a pouco a segunda onda. Mas vários também dizem que não tem cabimento ainda em falar em segunda onda, já que o Brasil apresenta um número de mortos muito elevado, uma média de 1.000 mortos por dia e mais de 30 mil casos diários de contaminação. Então é muito cedo para falar numa segunda onda, que provavelmente pode vir a acontecer de uma maneira descoordenada em vários estados, que é o que a gente assiste, é isso mesmo. Cada estado e cada município está num nível de doença, né? Agora tem mais uma dúvida para você, doutor. Vamos ver. Bom dia, doutor. Meu nome é Ricardo e eu tenho uma pergunta. Saiu um estudo que aponta uma carga mais alta de coronavírus em crianças do que em adultos. Qual seria a explicação para o baixo número de casos de complicações da doença nas crianças? Boa pergunta, Ricardo. E aí, doutor?
Foi uma publicação no JMA Pediatrics, a semana passada, que mostra que a carga viral em crianças até 5 anos é muito maior do que nos adultos ou adolescentes. E por que a criança não tem, em casos graves, que vão ficar entubadas, como a gente vê no adulto, né? E uma das explicações possíveis, que ainda ninguém entende direito o que acontece, é que a criança, quando entra o coronavírus, aí vocês estão vendo que a criança do lado direito, ó, tem muito mais carga viral do que o adulto. Mas por que a criança, então, não fica gravemente enferma? Uma das explicações é que a criança tem um poder de imunidade tão grande que não deixa com que o vírus vá para os pulmões e vá para o corpo inteiro. Mas isso é uma das suposições, né? A gente precisa de mais tempo para entender, mas isso é um fator de alerta que a criança também pode transmitir a mais. E agora que as aulas estão querendo começar, a gente precisa ter muito cuidado. Agora, doutor, dizem também que as crianças são assintomáticas. Isso é verdade? Então, as crianças são assintomáticas, Ticiane, porque, em primeiro lugar, elas estão em mais isolamento que os adultos. As crianças não ficam na rua, não ficam no supermercado, elas não ficam em hospital, elas não saem, elas ficam dentro de casa. Então, elas têm uma condição muito menor do que o adulto de ficar em contato com o vírus. Agora, quando elas ficam em contato com o vírus, a resposta da criança é muito positiva, é muito melhor. E acredita-se que por isso, porque ela tem uma imunidade melhor do que o adulto. Mas isso não significa que ela não transmita o vírus, né, doutor? Ela pode se proteger, mas talvez por isso eles não permitam o contato dos netos com os avós, pelo risco maior, né, de transmissão do vírus. Essa é a explicação, porque a gente está com muito cuidado das crianças irem para a escola, de elas pegarem o vírus na escola, chegarem em casa e transmitirem para os mais velhos, que é o principal grupo de risco atualmente, né? E por falar em criança, a Bruna tem uma dúvida relativa ao filho dela. Vamos ver. Olá, doutor Antônio, bom dia. Meu nome é Bruna, eu sou daqui de Niterói, no Rio de Janeiro. E a minha dúvida é a seguinte: se eu for infectada pelo coronavírus, eu posso continuar amamentando? É isso, obrigada. Essa é uma dúvida que toda mãe que ainda amamenta tem, doutor. E aí, pode continuar amamentando? O leite é transmitido ou não? Então, Bruna, é permitido amamentar. Todas as sociedades médicas orientam para que a mãe amamente o filho, porque não tem nenhum trabalho mostrando que esse vírus passe pelo leite. Então, você se proteja com luva, máscara, pode dar o leite para o nenê. E a dica é, se você tiver com muita tosse, muita secreção no pulmão, e você vê que na hora que você está amamentando você tem muita tosse, então a dica que eu dou para você é tirar o leite, coloca numa mamadeira e dá para o nenê, porque o seu leite é fator de imunidade e de proteção para a criança, tá bom? Mais uma dúvida, doutor. Vamos ver. Bom dia, doutor. Sou Elana Zumaeta, moro em Manaus. Tenho 2 filhos adolescentes e uma filha de 6 anos que estão voltando às aulas presenciais. Gostaria de saber quais os cuidados que devo ter com eles e quais as orientações que devo passar para os 3, já que temos uma idosa em casa. Obrigada. A gente mostrou a dúvida da Elana de Manaus, né, que ela tem filhos adolescentes que vão para a escola e como ela tem uma idosa em casa, ela tem essa preocupação. Como se precaver, doutor? O que ela deve fazer? Então, Ticiane, Elana, então presta atenção. Em primeiro lugar, vê se seus filhos estão vacinados. Ninguém está falando muito nisso, né? As crianças vão para a escola, o que eu vou fazer? Todo mundo está preocupado na escola, mas precisa ver como é que está a saúde dos seus filhos. Então, vacina para difteria, tétano, coqueluche, a vacina do sarampo é importante, porque eles podem não pegar a Covid, mas vão lá e pegam sarampo. Número 2, na escola, evitar, a criança adora trocar doce, Coca-Cola. Eu vou pegar um sanduíche do outro, né? O que você trouxe da sua casa? Então, fica aquela coisa de trocar alimentação, líquido, etc. Proibido. Terceiro lugar, o uso da máscara. Que criança gosta e que adolescente gosta de ficar com máscara? Nenhum. Tem que usar máscara. E a outra coisa é o distanciamento na escola. A hora que chega em casa, como tem adulto e tem pessoal que está em fator de risco, troca a roupa, toma banho, lava o cabelo e aí sim pode ter conversa com a família. Mas esses passos são muito importantes, tá bom?
Ok, doutor, nós temos a dúvida de mais um telespectador, vamos a ela. Olá, doutor, bom dia, tudo bom? Eu vi um anúncio que a Rússia vai começar a distribuir vacinas mesmo sem ter completado todos os testes. Isso seria um risco? Olha, essa é a pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir, a de que a vacina vai chegar, mas ela precisa passar por todos os testes. E essa história de que a vacina russa não teria passado pela terceira fase, doutor, como é que fica? Então, César Filho, o que acontece é que ontem até eu estava conversando com imunologistas aqui no hospital e é um dito geral. Como é que a Rússia vai lançar um programa de vacinação em massa se você não tem nenhum protocolo feito e nenhum artigo publicado numa revista de impacto alto na medicina? Então, nós todos estamos aguardando para ver o que vai acontecer. Mas, sim, a Rússia vai lançar essa vacina e a gente está aqui aguardando, mas não é... Na ciência não existe nenhuma comprovação que isso possa dar certo. Vamos torcer que sim, claro, mas vamos aguardar. A gente fica aqui torcendo. Obrigada, doutor. Muito obrigada aí pela sua aula, viu, pelas respostas. Tem muitas perguntas chegando, viu, através das nossas redes sociais, hashtag Hoje em Dia. Então, o doutor Sproisser, assim que acabar o programa, ele vai lá responder todas as perguntas. Um beijo grande, viu, doutor?